sejam bem-vindos. Eu sou o Júlio Paim, fundador do SíndicoNet. Estou aqui hoje com o Rodrigo Lobo, um dos grandes síndicos profissionais aqui de São Paulo e que tem muita coisa interessante aí para compartilhar com a gente e a gente aprender com ele também. A ideia desse papo de hoje com o Rodrigo, a gente estava até comentando, né, Rodrigo, ia falar de duas coisas. Primeiro, você contar um pouco a sua trajetória, que eu acho que ela é uma referência interessante, ela é um espelho legal para quem está iniciando na carreira de síndico profissional ou até quem já está no estágio mais avançado, para entender justamente como você conseguiu extrapolar ali, passar aquela barreira dos 5 condomínios e montar uma carreira com qualidade e com um volume interessante aí, como que você tem. Então, o papo de hoje, a gente vai falar um pouco dessa trajetória do Rodrigo e vamos falar também sobre como ele faz a gestão desses condomínios usando a ferramenta Trello e usando o método Kanban. Isso, inclusive, foi tema de uma palestra que ele ministrou no Conexão SíndicoNet, em dupla, né? Foi uma palestra em dupla com o nosso CTO, com o nosso diretor de tecnologia, que é o André Rocha, que também usa, na verdade, no SíndicoNet, a gente usa Trello, a gente usa um método Kanban para quase tudo, praticamente tudo, né? O próprio Conexão SíndicoNet foi todo planejado e estruturado no Trello. No Trello, ele me contou. Então, assim, o legal é que o Trello você consegue aplicar ele para qualquer tipo de gestão, de operação, inclusive de condomínios. Isso foi legal na sua palestra, que vocês conseguiram, você mostrou um lado muito prático, o André mostrou o lado teórico, e foi possível enxergar como que isso se encaixa na gestão de condomínios. De condomínio, muito legal mesmo. Então, seja bem-vindo, Rodrigo, e conta pra gente, então, como que foi aí, como que é a sua trajetória, como que foi a sua trajetória para chegar nesse momento atual que você está e qual que é esse momento atual que você está? Legal, Júlio. Primeiramente, obrigado ao convite do SíndicoNet de expandir esse meu conhecimento. Eu vou tentar ser bem sucinto para vocês entenderem como eu cheguei ao Trello, como que o Trello imputou dentro da minha vida, dentro dos condomínios e da gestão. Minha formação é Direito e eu não sou militante, não trabalho como advocacia. Minha família é da área de Direito, meu pai é advogado também, todos os meus irmãos, primos, tios são juízes, desembargadores e tudo mais, então eu fui doutrinado para seguir uma carreira jurídica. E como eu falei já anteriormente, com o falecimento do meu pai, anteriormente um pouquinho, ele tinha me colocado numa administradora que prestava serviço junto com o escritório de advocacia. Chamava Américo Angélico, no Campo Belo, e ali eu tive o meu início de contato com o condomínio, muito mais pela parte jurídica do que pela parte administrativa. Mas foi ali que eu comecei a tomar gosto e via que os processos e procedimentos, eles se repetiam. As reclamações, os anseios, eles se repetiam. Nunca nem imaginava que aquilo ia ser uma profissão na minha vida. Posteriormente àquilo, meu pai faleceu, eu vi que eu estava estudando e trabalhando na minha vida muito mais por ele do que por mim. E ali eu criei alguns insights e tudo mais, e eu queria mais seguir pela carreira de empresário. Eu queria ser empresário. E aí eu abri lojas, eu virei um representante de uma grande multinacional estrangeira no Brasil. Tive uma representatividade muito grande. Ali eu aprendi os processos Trello, mas não no Trello. Ali eu aprendi os processos Kanban de gestão, ágil. Era muito forte nesses processos de auditoria e tudo mais. Eu acho que, como todo outro síndico, peguei o meu primeiro condomínio na falta de um síndico. Uhum. Eu acabei me tornando síndico, sem a menor pretensão de trabalho também. Comecei a trazer aqueles processos que eu tinha dentro da minha vivência do trabalho empresarial, e aquilo começou a dar muito certo no meu condomínio.
começou a funcionar, mas sem sistema, numa gestão Kanban de processo e procedimento, mas ainda no quadro, no post-it, num processo de a fazer, fazendo e feito e uma trilha de trabalho, mas muito precária. E dali em diante que começou eu entender que síndico profissional era uma coisa bacana, era algo que eu gostava e que eu deveria investir nisso e deveria me profissionalizar, trazer uma robustez para o meu cliente final. Que ano era isso, mais ou menos? Foi em 2010, 2011. Tá, que legal. E hoje como que você está? Olha, então, dentro desse processo, quando eu comecei a crescer, ali 5 condomínios, você já começa a ter bastante tarefa, as tarefas se confundem às vezes, porque você, no mesmo dia, você de repente tem vários incêndios, vamos colocar assim, que você tem que resolver de diversas formas e ser muito ágil. E quando você não tem um time ainda, uma estrutura, começa a ficar pesado. E eu comecei a perceber que eu tinha um modelo de trabalho, um modelo de atuação, mas eu queria replicar aquilo para as pessoas que estavam trabalhando comigo, que não adiantava elas trabalharem comigo sendo autônomas e trabalharem do jeito delas. Eu queria que elas trabalhassem do meu jeito, da minha forma. Foi aí que eu fui atrás do ISO 9001, porque eu entendia lá atrás, na empresa multinacional, que eu trabalhei muito, que eu tive essa representação, que o ISO era um processo muito bom justamente para você engessar a empresa em processo. Então ali foi meu insight que eu falei, olha, eu vou trazer o ISO, eu vou criar ISO 9001 para o meu processo e procedimento para condomínio em síndico profissional e ali eu vou fazer todo o meu time ter uma trilha de trabalho padronizada pela gestão da Advanced da minha empresa. E isso começou com um processo que, a priori, era para durar 6 meses e durou 1 ano e meio. Porque é difícil. É burocrático? É burocrático. Esse início, né? Esse início. E esses processos nunca ninguém tinha feito. Porque quando você pega ISO em setores que já tem o processo programado, é mais fácil para eles te ajudarem, essas empresas de assessoria. Quando você colocou e coloca síndico profissional, eles nem imaginavam como que seriam os processos. Tá. Então a gente começou a criar, eu criei todos esses processos e ali eu comecei a ter uma interação, porque a própria empresa que fazia o processo ISO, os meus feedbacks eram dentro do Trello. Então, ela usava o Trello? Ela usava o Trello. Tá. E ali ela imputava os processos, os formulários que eu devia desenvolver, e a gente começou a ter interação com o time, que era uma empresa de assessoria. Em paralelo, eu tive um condômino conselheiro, que era da área de TI, e ele falou, olha, Rodrigo, puxa, tem como você usar a ferramenta Trello para ajudar a gente aqui a ter uma maior visualização dos processos, maior colaboração? E ele também trouxe, foi muito parecido o time. Aí na hora eu falei, poxa, ferramenta legal, bacana, mas muito sóbrio, muito raso ainda o meu conhecimento e a minha gestão. Ali diante eu criei todos os processos do ISO. Quando eu terminei, eu perguntei ali para a empresa, eu falei, ok, como que eu vou usar isso no dia a dia? Um monte de processos e procedimentos padronizados e colocar isso para o meu time. E ali eles deram o insight, eles falaram, olha, Rodrigo, replica, pega o nosso board de trabalho que nós já criamos e você faz isso dentro do condomínio. E aí eles me deram esse insight muito importante. Obviamente, eu repliquei e modulei, fui reformulando. Tá. Trouxe muito conteúdo do SíndicoNet, muito conteúdo. Que legal. Porque tem uma aba no SíndicoNet ali de downloads, de formulários, de checklists. Então, aquilo ali eu comecei a puxar, copiar e colar, pegava o modelo e comecei a imputar e criar um board de trabalho com ISO
e com alguns tópicos de portais, muito do SíndicoNet, outros e-books que eu pegava algumas coisas interessantes e comecei aos poucos modulando o meu Trello também. Demorou aí mais um ano e meio para eu finalizar o meu board de Trello. Então você usou ali o canal de downloads, aí a gente tem, né, no canal de downloads uma centena, uma infinidade de modelos de checklists, de formulários. Então você foi lá pensando, né, e baixando, né, aqueles que faziam mais sentido para gerar esse conteúdo dentro do seu Trello e isso ficar disponível não só para você, mas para a sua equipe e também provavelmente para o meu time, para seu time, para o condômino. Para os condôminos, corpo diretivo e às vezes até zelador, né? Que você falou. Exatamente. Isso, Júlio, trouxe um valor agregado à gestão muito grande. Porque a partir do momento que o condômino entrava e entra no meu Trello, todo parametrizado, todo já com os checklists, tudo organizado, ele vê valor e vê gestão na prática. Legal. É diferente de você pegar, baixar um por vez. Ali ele vê tudo de uma vez e ele fuça, ele dá uma olhada em tudo, ele verifica e ele fala, poxa vida, aqui tem gestão, aqui já tem tudo organizado, os processos e procedimentos e checklists que é imputado. Então, a gente está inclusive passando na tela aqui algumas telas mesmo do seu Trello, justamente para vocês visualizarem, né? Como que funciona. Como que funciona toda a minha análise ali, que inclusive o Trello ele é tão bacana, essa ferramenta, que hoje eu tenho outras ferramentas atreladas a ela. Então toda a minha gestão, eu criei um aplicativo próprio, eu tenho uma pesquisa de satisfação de NPS próprio, que tudo isso vai para o Trello. O próprio bot de WhatsApp, onde as pessoas dentro do condomínio fazem ali a solicitação para o síndico de alguma coisa, ele entra dentro de um card automático dentro do Trello. O e-mail do condomínio que você cria, ele entra diretamente no Trello. Então o Trello você consegue literalmente criar com automações, deixar um board de trabalho personalizado da forma que você trabalha, para o seu time de trabalho, que obviamente, a equipe interna e ali os condôminos, que na verdade, o corpo diretivo, né? Que está dentro desse time. É uma gestão muito mais à vista de todos, acho que principalmente do corpo diretivo, enfim, como você falou, né? Do seu time. E aí, um ponto importante, né? O Trello, então, ele é uma ferramenta que tem a versão gratuita e ele tem a versão paga também. Nessa versão gratuita, você consegue fazer todas ou quase todas essas operações que você está falando, inclusive de compartilhar com moradores, com o corpo diretivo? Consegue. O Trello gratuito você consegue fazer muita coisa mesmo. Você tem alguns limites de cartões, então eu uso os quadros Trello como cada quadro um condomínio meu. Então ele tem algum limite, o gratuito. Se você tiver, se eu não me engano, são 6, 7 quadros. Se você tiver 6, 7 mais de que isso de condomínio, ele já não vai deixar, ele já vai precisar que você faça uma conta paga de um plano. Não é nada absurdo, vale a pena. E quando você paga, aí ele abre uma infinidade de automações e aonde ele literalmente ele pega aquele checklist que você coloca imputado. Então vamos colocar assim, época de chuva, um PMOC de chuva dentro do condomínio para um plano de manutenção do zelador. Você já coloca o mês parametrizado que ele vai imputar no a fazer e fazendo determinado. Então você não precisa se preocupar, ele automaticamente ele vai te municiando de tudo que você tem que fazer e cobrar dentro do condomínio. Seguindo as datas ali. Seguindo as datas, conforme o seu modelo de gestão, que cada síndico, cada um tem um modelo de atuar, você consegue ali parametrizando. No caso da Advanced, ele está padronizado com os formulários e os modelos ISO que eu criei, e com muitos checklists, que eu falei que 80% eu peguei do SíndicoNet mesmo, e algumas coisas eu pincelei também em outros portais e materiais pela internet. E aí eu consolidei. Ali e durante esse processo, eu percebi
um enorme crescimento de gestão na minha empresa. Ali foi a hora que eu falei, poxa, agora eu estou conseguindo crescer, porque eu estou conseguindo ser CEO da empresa, fazendo uma análise bem analítica dos dados, sem estar dentro do condomínio. Eu pego um Trello meu e eu consigo ver exatamente que status que ele está. Qual que é a pesquisa de satisfação, qual o nível de checklist que aquele condomínio está seguindo, o que está fazendo, se tem algum ponto que eu devo entrar, interceder, então eu consigo ter ali um volume maior de condomínios, um crescimento maior com uma ferramenta organizacional, porque passou de 10 condomínios, vai ficar impossível o síndico administrar e no computador em planilha de Excel. Às vezes até 5 condomínios, né? Dependendo do tamanho do condomínio. Não fica humanamente, começa a ficar impossível, começa Você a vai se perdendo perder. qualidade, vai se perdendo, perde a mão, enfim. Exatamente. Aí então, acho que 2 pontos importantes aqui. Primeiro, o Trello é Trello com 2 L's, é muito fácil de você encontrar, só digitar, dar um Google ali que vocês encontram, tá? Outro ponto, conta pra gente um pouco como que você então trabalha isso de uma forma compartilhada nos seus condomínios. Pegando, por exemplo, um condomínio, tá? Você compartilha isso com o corpo diretivo, isso. O zelador, ele faz parte também. Muito legal. Essa questão do zelador é importante também, porque você estava me falando que o zelador usa também. Eu não sei se são todos que usam, eu imagino que alguns devem ter um pouco de resistência também. É isso aí. Então conta essa parte mais operacional. Eu falo que é em doses homeopáticas. Tá. Até para o corpo diretivo, porque muitas vezes você tem um corpo diretivo com pessoas que não têm habilidade tecnológica, não gostam tanto da parte tecnológica, então tem que ir aos poucos, não adianta você ali jogar o Trello, chegar de uma vez, tem que ser aos poucos. Então, eu costumo fazer isso de forma bem tranquila, bem paliativa, eu vou primeiro com o papel, eu falo para ele fazer o checklist no papel, aí eu mostro como eu traduzo do papel para o Trello na frente dele, do zelador, mostro, vou ensinando e vou doutrinando. Eu vou até chegar no ponto como hoje eu faço como todos eles têm um treinamento contínuo disso que eu desenvolvi. Mas o que acontece? Essa parte de ponto de engajamento é a parte fantástica do Trello. Porque é muito fácil, né? É muito fácil. E o problema do síndico, onde ele gasta muito tempo, é ele determinando cada função e cada tarefa para cada setor. Porque para você falar com o advogado do condomínio uma situação, você vai ter que ligar para ele vai ter que te atender naquele momento, ele vai falar que aquela hora do dia ele vai te atender, para você falar, olha, eu vou te passar um documento, esse documento, a situação é assim, é um condômino que está com problema dentro do condomínio, precisa entrar com processo, papapá. Tudo isso leva muito tempo para o síndico, tanto para a parte do jurídico, da engenharia, enfim, dos terceirizados e tudo mais, da administradora. Então ali no Trello, você deixa de ter essa relação de telefonema e tudo mais. Porque você tem que criar o seu time. Tá. Então, no caso da Advanced, eu tenho um jurídico que trabalha exclusivamente comigo, então fica mais fácil. Então, cada card, né, cada quadro que representa um condomínio, eu já coloco os setores: jurídico, engenharia, administradora, corpo diretivo, todos têm ali a sua função. Tá. Cada um tem a sua função. Então, quando vem uma demanda, é muito fácil, porque eu só anexo a pessoa, o membro daquele card, coloco como a tarefa e é imputado no celular dele, por push notificação. Olha, chegou um questionamento aqui do síndico a respeito dessa situação. E aí ele já vai lá e tem tudo, já tem o documento dentro do próprio board de trabalho, ele responde, falou, em tantos dias eu vou responder isso, o jurídico, a engenharia. E aí a parte do conselho, que é o corpo diretivo, visualiza que o trabalho está acontecendo. Porque você liga para um advogado e fica 1h30, 2 horas com ele no telefone, o corpo diretivo não está sabendo.
E aí ele tem a impressão que não está tendo trabalho, que as coisas não estão andando. Quando você faz pelo Trello, fica tudo muito fácil. Ele fala, não, o Rodrigo já delegou, o jurídico já deu prazo que tal dia volta para ele, tal dia ele já marcou uma reunião com o conselho presencial ou online, a gente já dá aqui nossos pareceres sobre cada situação, vira literalmente uma gestão colaborativa de fato, real e que funciona. Legal, para todos. E aí no caso do corpo diretivo, eles só visualizam esses quadros, esses boards, ou eles também podem inserir comentários, fazer alguma interação lá? Pode inserir comentário, pode fazer interação, inclusive eles fazem muito solicitações. Eles solicitam também algumas atuações. Olha, estava na brinquedoteca, verifiquei que a mesa está quebrada. Ele tira uma foto ali e já vira uma demanda. Gostaria que tivesse uma solução para isso. Porque o corpo diretivo traz muito para ele também a gestão, quando ele está ali, subsíndico, conselho, né? Eles querem que a gestão dê certo. Então, eles viram muito proativos também. Sempre tem um ou outro dentro do corpo diretivo que é mais ativo, que gosta bastante. E aí vira uma interação muito bacana, muito positiva. E até quando vem no WhatsApp aqueles questionamentos, como tá? Esse próprio membro do corpo diretivo, ele responde. Ele se antecede e fala, não, já está lá, já foi resolvido dessa forma. Então alivia muito a carga de trabalho em cima do síndico do dia a dia, do WhatsApp, de perguntar como está acontecendo cada gestão e as reuniões que o síndico faz, que são reuniões demoram 3 horas, 4 horas, porque ele tem que explicar todos os assuntos, todo mundo quer colocar a sua persona de cada fato, e aí demora muito. Então isso evita, minimiza. O que eu acho legal, assim, por ser ter essa metodologia ágil também, o outro ponto é porque ele é muito formado nessa interação assíncrona, né? Então cada um interage ali no seu tempo, né? Você não depende, né, de fazer algo síncrono, com sincronia ali, em que os dois precisam estar no mesmo horário, com o mesmo tempo ali agendado para fazer alguma coisa. Então, e a coisa vai caminhando de uma forma orgânica e organizada muito bem, né? Muito bem. E acho que um outro ponto aí, voltando para a questão do zelador, ele usa no celular, é isso? E ele precisa ficar escrevendo ou é só checklist mesmo? Então, essa parte da zeladoria, ela é fundamental, porque a base de tudo do síndico é o zelador do prédio, que é muito que se confunde. Às vezes o síndico, ele é indagado, poxa, o prédio está sem manutenção e tudo mais, e é uma questão de zeladoria. Então é um doutrinamento que o síndico tem que fazer com o zelador. Tem zelador que se engaja mais ou menos. No meu caso, como que eu faço? Como eu falei, a priori eu levo um papelzinho, ele faz o checklist no papel, eu traduzo na frente dele. Depois disso eu passo para um segundo passo. Eu falo, olha, você não precisa escrever nada. Você só vai colocar no checklist o que não está conforme. E o que não estiver conforme, eu sento na mesa com ele e aí ele me reporta a situação. Olha, esse item eu coloquei que não está conforme porque a caixa d'água está com vazamento, tem uma fissura e tudo mais. Ok, aí eu mostro para ele como que eu faço. Que eu escrevo ali que já virou uma demanda por não estar conforme aquela atividade do checklist dele. E ali ele vai aprendendo e vai vendo que é fácil. Alguns têm uma maior interação, outros não. E eles fazem no celular deles? No celular deles. Eles já baixam um aplicativo no celular deles, acabam fazendo e por incrível que pareça, eu tenho um engajamento de uns 90% de adesão pela zeladoria. Eles gostam muito, porque dá visibilidade para o trabalho deles. Mais do que tudo, mais do que todo mundo, é a visibilidade que dá para o trabalho deles, porque eles tiram a foto, o próprio Trello já tem ali, de um modelo que é bate-foto, ele já entra como direto a foto da pendência. Muitos não gostam nem de escrever, só que só a foto já mostra, já traduz a demanda, entendeu? Então, realmente eu recomendo para síndico que está crescendo, que já está sentindo um volume de trabalho forte, de demandas,
estudar mais a parte do Trello, a parte do processo Kanban também, que existe uma sincronia da forma de trabalho, da gestão ágil, das reuniões terem tempo, porque a gente entra na reunião, demora meia hora para ficar se cumprimentando, perguntando, e a gestão ágil ela determina alguns modelos de reunião que tem um limite, que passou de 40 minutos, a reunião já não tem mais produtividade, então é melhor fazer reuniões picadas, enfim, aí tem que se aprofundar um estudo. Capacitação mesmo, né? Capacitação. E aí veio um outro ponto, um outro problema dentro da Advanced que eu desenvolvi, que era treinar. Isso começou a levar muito trabalho meu, porque cada um dos colaboradores eu tinha que parar, sentar com ele e ensinar todo o meu board de trabalho. Aí o que eu fiz? Hoje a Advanced tem uma universidade corporativa Advanced, interna. Eu tenho hoje uma universidade onde eu tenho cursos imputados desde de gestão dentro do condomínio, da forma da Advanced, de como ela trabalha, até como se trabalha com o Trello, com o board do Trello. Então ali o colaborador interno e externo tem acesso a essa minha plataforma, recebe uma senha, um login, ela é interna minha, ela não é para venda, nada, ela é interna da Advanced, e ali ele já começa a entender como funciona. Ali existe um curso, ali é um curso ministrado por mim, dentro ensinando cada card, cada aba, como deve se trabalhar, como que puxa uma demanda, como que você coloca um membro, qual é a forma de trabalho. Como criar um condomínio no Trello, né? Como criar um condomínio. E não, o curso não é como mexer na ferramenta Trello. O curso é mais como trabalhar na forma, no board da Advanced dentro do Trello. Entendeu? Existe uma introdução, né, de manuseio da ferramenta, e isso eu disponibilizo também para os condôminos, que corpo diretivo, né, no caso. Então o corpo diretivo ele entra, ele recebe uma senha login, então ele pode ali fazer aqueles cursos e rapidamente entrar. Rodrigo, toma eles o seu fazem? tempo, né? Fazem. Eles fazem. Entendi. E eles muitas vezes ainda falam assim para mim, Rodrigo, eu gostei tanto que eu estou usando para minha vida pessoal. Eu estou usando para algo aqui interno meu. Uhum. Mas o Trello é o que eu falei no início, né? Você consegue usar realmente para muita coisa. Na sua vida pessoal mesmo, para você se organizar, enfim. Uma viagem que você vai fazer, você consegue organizar ela no Trello também. Né? E a base é porque é fácil. É porque legal. É rápido, fácil, intuitivo. Não, muito bom, acho demais, assim, tudo isso que você está criando, muita coisa, inclusive, para mim é inédito, né? Não tinha visto outros síndicos aí utilizando, é porque não é só o Trello, né? Você usa outras ferramentas também, né? Então, acho que é legal até comentar e falar um pouco sobre isso, só que o que eu acho que a gente pode fazer agora é mostrar um pouco mais o lado prático também, tá? Dessas ferramentas. Então, inclusive mostrando algumas telas, como você estrutura isso e quais são essas outras ferramentas, né? O que você gostaria de mostrar assim, para a gente desse lado mais prático? O que acontece, Júlio? Isso tudo, o síndico ele vai vivenciando as dores do dia a dia. Eu fui em toda a minha trajetória tendo dores, vendo dores do condomínio como gestão e procurando ferramentas que facilitassem essa minha dor. Então, uma das dores que o síndico tem, às vezes, chega o conselho e você percebe no condomínio que você está ali, momento de ser destituído, alguma situação desse tipo. E para você chegar nesse ponto, existe um nível de maturação para você chegar nesse ponto de destituição. Então eu falei, bom, eu vou criar dentro da minha empresa um sistema de NPS, tanto para pesquisa interna da Advanced, dentro dos condomínios, mas para pesquisa de censo condominial, para eu entender como é aquele condomínio. Eu já uso a mesma ferramenta, que é uma ferramenta de pesquisa, para pesquisar ali
que tipo de condomínio é aquele para eu gerenciar. Então eu já também mato uma outra dor, que é você gerenciar aquele condomínio da forma correta para aquele condomínio. Se ele tem animais, se ele não tem, se ele é mais de idoso, se ele é mais de jovem. Então é um censo, é uma pesquisa. Você ali cria um raio-x. Cria o NPS do síndico, e esse NPS do síndico ele é recorrente, ele cria uma recorrência, então o síndico ele consegue avaliar de fora o que estão falando dele, o score dele dentro daquele condomínio. Essa recorrência é de quanto tempo? Eu costumo colocar dentro da Advance de 3 em 3 meses. Eu faço de 3 em 3 meses essa pesquisa. E a pesquisa do condomínio em si, que ali você vai pesquisar elevador, terceirizada, administradora, limpeza. Então ali com esses 3 pilares de pesquisa, você consegue ter um raio-x muito forte em dados de números aonde está indo e para que lado você deve ir na sua gestão. Então isso me trouxe um valor imenso e me antecipou em alguns momentos ruins. Porque quando eu faço essa pesquisa, eu pesquiso a minha comunicação, a minha proatividade, tudo. E aí, até o desempenho do seu preposto, né? Aí que é o ponto. E eu crio uma cultura dentro da Advanced por meritocracia. A Advanced, ela cultua a meritocracia. Não adianta o preposto ele estar estagnado e não ter uma meritocracia onde ele performa mais ou performa menos e ele vai continuar recebendo a mesma coisa. É óbvio que se você criar uma cultura interna dentro da sua empresa de que ele vai performar mais, ele vai ganhar mais, ele vai tendenciar a trabalhar melhor aquele seu cliente. Então esse NPS baliza o valor que eu vou repassar para ele num bônus, vamos dizer assim. Então legal. É literalmente trazer o empresarial para dentro da estrutura do síndico. E ali isso foi uma das dores. A outra dor que eu percebi foi a parte de análise de dados do condomínio. Os conselheiros e os condôminos criticavam e falavam, poxa, eu entro no site da administradora, e isso não é de uma administradora específica, de todas. Eu vejo um monte de número, um monte de coisa, aquilo, eu não quero ver aquilo, eu quero ver uma coisa mais analítica, mais rápida. É a tendência. O ser humano ele é 80% visual, a gente quer rápido, fácil. Então, o que eu fui atrás? De um BI, dos principais indicadores do condomínio. Então, hoje eu tenho um BI indicativo em todos os pontos críticos. Quais esses pontos críticos? Os principais, que são receita e despesa, que é o que ele quer saber, se está indo bem receita e despesa, inadimplência, fundo de reserva, isso tudo em gráfico. As próprias performances de pesquisa vai para o BI também, dentre diversos outros itens, organizacional, parte de manutenção, porque muitas vezes eu via condômino me indagar falando que o elevador quebrava muito. Será que quebra muito? Tem um BI? Tem indicativo disso? Falei, bom, vamos colocar numa planilha e traduzir ela em gráfico e mostrar para o condômino e falar, tá quebrando normal, é impressão, ou não. Trabalhar em cima, porque, opa, tá com pico aqui, realmente. Tinha tantas paradas por mês e, de repente, em um mês teve um pico. Até para você trabalhar com a empresa, poder falar com a empresa ali rapidamente. E aí eu coloquei essa cultura engessada dentro da minha empresa de BIs, então eu tenho uma pessoa exclusiva que fica imputando todos esses dados nesse meu relatório. Então isso é bom para mim, dentro, e para o condomínio, porque isso também é comunicação. Tanto se fala em comunicação, mas não é aquela comunicação do antes e depois e tudo mais. É uma comunicação analítica. Esse é um outro ponto de dor. O outro ponto que eu analiso dentro desse meu relatório gerencial é a performance gerencial. É como eu gerencio o condomínio. Não tem nada a ver com Trello ainda. Vai chegar no Trello também. Tudo vai se convergir pro Trello. Mas é a parte gerencial
Porque eu desenvolvi um aplicativo de checklist e de processos e procedimentos ali, inclusive tem ponto do síndico. Porque uma outra dor minha era que os meus síndicos, que a minha empresa, não estava cumprindo o horário. Porque meio-dia, 2 horas da tarde, realmente o prédio está vazio, muitas das pessoas estão trabalhando. Então hoje o meu sistema, ele cria uma evidência, ele põe um check-in, um check-out, toda vez que ele entra dentro do condomínio, cria ali uma geolocalização que ele estava lá, ele tira uma foto para evidenciar e começa a computar a hora. E no final do mês existe um relatório. Isso é uma das funções que esse meu aplicativo tem, dentre outras funções de gestão do síndico preposto e do zelador, que converge com o Trello, que está parametrizado com o Trello. E esse relatório analítico, eu consigo analisar ali internamente toda a gestão da zeladoria, aonde está, como está sendo feito cada situação, o que está sendo avaliado. Ali a gente coloca aquelas pesquisas que a gente vê em shopping center, avalia este local, muitas vezes na parte de limpeza. Então o próprio condômino avalia a limpeza, então eu tenho uma performance de limpeza por local, por hall do condomínio. Então, dessa forma, eu comecei a mitigar e me ajudar a ter gestão de fato na minha mão. E tudo isso se converge para o Trello. Ele vai tudo isso para o Trello já imputado nas ferramentas que eu tenho ali de automações, né, que esses planos eles colocam, e nos cards. Cada card ali específico, eu vou mostrar para vocês na tela, não dá para falar de todos os cards, são inúmeros cards, e ali existem vários cards, cada um com um tipo de gestão, cada um com um tipo de imputação de performance. Alguns cards somente cards de leitura, outros cards para tarefa, então ali realmente é o board de trabalho. E mais um ponto importante, que é a parte de comunicação. Eu percebi que o síndico, ele começou a ser ali o ponto focal do condômino mais fácil, ainda mais o profissional, de entrar em contato com o síndico para perguntar o telefone do zelador. Então ele entra em contato com o síndico para perguntar o telefone do zelador. E se você não responder, ele vai te criticar falando que entrou em contato com você e que você não respondeu. Então, o síndico virou ali a ponta da flecha do condomínio. Tudo estava centralizando nele. Eu falei, bom, eu preciso inverter isso. Então, é óbvio que o síndico não pode falar que ele não vai atender, mas ele tem que filtrar de uma forma inteligente. Aí que eu entendo que o WhatsApp hoje está enraizado dentro dos condomínios, as pessoas elas estão muito dentro do WhatsApp, grupos e tudo mais. Então, o meu contato é distribuído, sim, é o meu telefone particular e tudo mais, inclusive da minha empresa, mas ele está atrelado a um bot, a uma raiz, uma trilha de comunicação. Nessa trilha já vai, pergunta se é manutenção, pergunta se é limpeza, o problema pergunta se é segurança, ele vai perguntando automaticamente, ele é inteligente e vai conversando com quem está lá na demanda. 80% é solucionado diretamente ou direcionado para aquele atendente. Quem que é o atendente? Inclusive a administradora. Eu pego a administradora daquele condomínio e coloco o gerente daquela administradora dentro desse bot de atendimento. Então ali você cria uma trilha muito fácil de direcionar. Com as ramificações com ali as ramificações. certas. E chega no síndico somente o que deve chegar para o síndico. A todo momento ele pode falar, quero falar com o humano, quero falar com o síndico. Quero falar com a pessoa responsável. A todo momento ele pode sair daquela automação. Mas ele percebe que a solicitação dele daquela forma vai ser rápida e gerenciada. E aonde é o legal de tudo isso? Isso tudo está dentro do Trello também. Já entra como um card de tarefa. E aí aquele card de tarefa, o síndico audita, ele audita o processo, não somente
ele trabalha em cima do processo daquele item. Ah, eu quero uma segunda via. Ele verifica com o administrador, olha, já entregou a segunda via que o condômino pediu para mim, no próprio Trello. A administradora já está tudo ok, Rodrigo, esse boleto já foi enviado. O jurídico, então ali todos os setores do condomínio mais recorrentes são trilhados e direcionados. Tá. Não, bacana. Outro ponto interessante, que você já comentou comigo uma vez, você usa, voltando um pouco para o NPS, tá? Você usa um totem que você leva nos condomínios, muito legal, né? É isso, todo mundo adora o totem, o famoso totem. Eu gostei dessa. Isso aprendi lá na multinacional, que eu tinha lá representação, era obrigado, a gente, né, os representantes, a gente tinha que fazer o cliente responder a pesquisa e era oferecido até um desconto para o cliente que fizesse a pesquisa. E a pesquisa não ia para a loja, ia para o centro, porque eles me auditavam, eles auditavam a loja. Não pejorativamente, eles tentavam ajudar. Vinham sempre com uma solução para mim, falando, olha, a gente verificou aqui na sua análise, você precisa melhorar isso pela nossa pesquisa. E eu peguei aquilo e trouxe para o condomínio. Falei, é a mesma coisa, vamos colocar aquilo. Então é um totem físico, ele fica no condomínio, ele é volante, que ele roda o condomínio na academia, brinquedoteca, churrasqueira. Outros condomínios preferem colocar numa área mais restrita, como no subsolo, não tem problema. Isso é negociado com o condomínio. E quanto tempo fica no condomínio? Fica em média, porque depois para de ter a pesquisa. Assim, as pessoas fazem, tem engajamento e depois para o engajamento. Fica em média um mês e meio. Aí ele sai e roda, vai para um outro condomínio, faz a coleta de pesquisa e aí você vai perguntar assim para mim, poxa, Rodrigo, mas hoje é mais fácil mandar por WhatsApp, por e-mail, tudo. Sim, 360. Essa pesquisa NPS, ela vai por e-mail, ela vai pelo celular e ela vai pelo totem. E aí tudo se converge em uma pesquisa só. Então, por quê? Para ter o máximo de engajamento. Não tem risco de duplicidade de voto, né? Não. Mas eu dou a opção dele colocar o voto e não colocar apartamento e nome. Por quê? A intenção do totem é eu entender de fato o problema para eu poder trabalhar antes. Exato. Então eu trabalho antes do problema. Então antes do problema estourar numa assembleia e alguma coisa, mesmo que a pessoa não quer se colocar à frente, não quer se identificar, ok, faz parte, tá tudo certo. É isso que eu quero extrair e trabalhar o problema. E aí o totem tem esse engajamento, porque as pessoas ficam ali no elevador, esperando o elevador, vê o totem físico falando, pesquise aqui, normalmente vem bordoada, porque ali são os detratores, né, os promotores e os detratores. Existe uma pesquisa de mercado que quem faz as pesquisas e vai até o fim, 80% são detratores. Tá. Então já existe no mercado isso. Os promotores normalmente não querem fazer, eles não pesquisam e tudo mais. E tá tudo certo. O detrator, geralmente, ele é mais engajado, né? Ele é mais engajado, ele vai atrás, crítica, ele busca, isso aí, ele quer a crítica. O promotor, ele fica mais na dele. Mas a ideia é essa, com tudo isso, é pegar os problemas, mitigar, trazer a tecnologia junto para ajustar numa gestão mais profissionalizada, com robustez e tudo mais. Muito bom. Tá, então assim, a gente falou do Trello, a gente falou bastante aqui do Trello e agora a gente entrou em outros sistemas, integrações que você usa, o BI, o NPS, isso acaba, né, o WhatsApp Bot, isso integrado, né, e acaba convergindo por Trello, então para o Trello, né? Então assim, até o Trello, a coisa de certa forma estava ali não tão complexa assim, porque o Trello é fácil de mexer. Agora eu estou vendo já um pouquinho mais de complexidade para fazer essas amarrações, né? É aí que eu acho que entra um pouco do que você estava me falando, né? Que você tem um formato de franquia que disponibiliza isso de uma forma estruturada e amarrada, né? E funcional para quem queira usar essas tecnologias de uma forma meio que pronta já, né? Exato.
É exatamente isso. Conta um pouco como que é isso. E aí, com tudo isso que eu desenvolvi e criei, eu comecei a perceber que alguns síndicos começaram a copiar no bom sentido, a pegar e a querer fazer igual. Eu percebi que alguns síndicos começaram a copiar mesmo. Sim. E tá tudo certo, faz parte, é um termômetro que a gente está indo bem. Isso. Quando você vê a cópia, você fala, pô, alguma coisa está indo bem aqui. Estou sendo uma referência, que eu estou sendo referência. E a intenção é essa, é transmitir o conhecimento, a referência e a gente ir modulando. E aí, com isso, eu entendi, falei, bom, eu vou criar um modelo de franquia com todas essas ferramentas, porque é bem complexo e envolveu muito trabalho, muito tempo, dinheiro gasto, né? Porque são empresas terceiras que desenvolvem isso, é tudo white label, é tudo da Advanced, não é nada terceiro. E aí eu modulei um pacote aonde a gente imputa isso como uma metodologia ISO em cima do Trello para o síndico trabalhar nos condomínios com maior facilidade, junto com todas essas ferramentas. Então a Advanced não é uma franquia de ferramentas, ela é uma franquia de síndico profissional que usa as ferramentas. Tem outros processos, de né? Estabelecidos. De universidade corporativa, com cursos internos nossos, que saem um pouquinho fora da casinha de cursos, conforme cursos do Síndico Net e outras empresas de síndico, mais cursos de oratória que o síndico tem que ter na hora de estar lá no palco, que precisa, né? A gente precisa que o síndico tenha uma melhor postura e tudo mais. Então isso são dores que eu também senti que o síndico precisava ter ali de alguns cursos que eu imputei dentro de uma universidade interna minha e também disponibilizo isso, junto com outras ferramentas, tudo engajado, e aí ele pega aquilo tudo, vamos dizer, de mão beijada para ir e trabalhar. Fala, olha, agora vai lá, trabalha. E o ponto final de tudo isso é qual? A reeleição do síndico. O síndico ele se tornou muito substituível hoje, o profissional. Muito substituível. Inclusive a pesquisa do Síndico Net mostra isso. A taxa de reeleição ainda baixa, né? E por que isso? Porque o síndico ele tem que falar não para o condômino que quer escutar sim. E é cruel, a gente tem um cargo eletivo que depende do voto dele no futuro. Então, olha que maluco, a gente é contratado por um condômino, por um grupo de condôminos na maioria, que durante o processo curso a gente vai falar muitos nãos, e esses nãos, as pessoas não vão saber trabalhar e separar o profissional do pessoal, e vai chegar no processo de eleição, eles vão falar, melhor trocar, coloca outro, e tá tudo igual. Se você não mostrar ali uma diferenciação, uma estrutura, um valor agregado que você leva, né, para aquele condomínio, você realmente acaba caindo nessa zona cinzenta aí de que você é só mais um que está ali, substituível. E lembra que eu falei dos detratores? Normalmente quem vai nessas assembleias, daí de reeleição e tudo mais, quando o condomínio está indo bem, é só os detratores que querem tirar, que estão com aquilo dentro deles, que tomou uma multa e tudo mais. E outra, o que eu tenho visto acontecendo muito, e síndicos profissionais bons relatando para mim, é que aquele síndico profissional pega um condomínio totalmente sucateado, desorganizado, caindo aos pedaços, ele põe ordem na casa e depois que ele faz todo esse trabalho... Cai no colo de outro. Exatamente, aí outros vão querer assumir, né? Até morador fala, não, agora eu assumo, achando que... E esquece tudo que foi feito, né? Então, esse é um momento crítico para, nesse momento, esse morador entender que não é tão simples assim e que tudo isso é feito com um background ali muito bem estruturado, cheio de processos que um outro não vai ter. Exatamente. Também. Esse é o ponto. É o ponto da reeleição também, de você aí atrelar e falar, olha, não é só síndico, não é só troca esse por aquele e tá tudo certo. Existe por trás daqui de uma persona, existe uma ferramenta muito grande de gestão de uma empresa que te traz
uma outra robustez e segurança e performance que aí é ferramenta para você se diferenciar no mercado, né? E como a gente falou no Conexão, que traz uma experiência diferenciada para os moradores também. Exato. Né? Que no fim é a experiência para os moradores. É. Que hoje a grande, né, sacada é a experiência, é tudo a experiência. Como a gente traduz experiência de síndico profissional, como a gente coloca experiência. Eu vou colocar até mais uma, a gente vai falando, eu vou falando das ferramentas, tem uma que eu criei, que é um programa de engajamento e de benefícios. Ah, você comentou comigo. Eu comentei com muito você. boa essa. Poxa, o que tem a ver com o síndico Você profissional? falou, acho que quando eu te conheci, você comentou disso. Você me conheceu, isso aí. Tem muito a ver. Primeiro porque... Como que é? Conta. Como que funciona? É um programa de cashback, é uma plataforma que dá acesso ali a um time que você coloca dentro daquela plataforma de benefícios. Então, você consegue colocar parceiros locais, mas ela já tem imputada diversos parceiros, todos renomados, empresas renomadas do mercado. Então, o condômino, ele vai lá, ele quer ter acesso. Ele fala, bom, eu vou comprar um tênis no shopping, a empresa que eu vou comprar o tênis tem aqui que tem desconto. Então, já que eu vou comprar, eu vou entrar na plataforma da Síndico Advanced, porque eu tenho direito ao acesso, eu estou imputado, e vou ter o desconto. Só que qual é o gatilho? O gatilho é, para ter acesso à plataforma, eu criei uma brincadeira para engajar, que é o condômino nota 1000. Ele tem que ter todas as participações em assembleia, ele tem que ter as cotas condominiais dele paga, em dia, ele tem que participar dos programas de sustentabilidade dentro do condomínio, ele tem que ser um condômino engajado. E aí, se ele é um condômino engajado, ele cria esse selo condômino nota 1000, que ele é imputado dentro do programa e tem os benefícios. Como que de fato eu coloco isso quando eu entro no condomínio? Todo mundo entra. E aí, depois de um tempo, eu vou tirando. Todo mundo entra com nota 1000, por exemplo. Todo mundo entra com nota 1000. Todo mundo é condomínio nota 1000. Agora, é inadimplente, saiu do nota 1000. Tá. Não participou da campanha de agasalho, saiu do nota 1000. Vai deixando de poder participar desse programa de fidelização que a gente chama, né? O programa de engajamento, fidelização e benefícios. E traz benefícios para o condômino. E não só isso. Lembra que eu falei da minha plataforma de curso? Existe uma aba de curso, porque são os cursos que o condômino precisa saber ter dentro do condomínio. Muito vem de problemas condominiais de pessoas. Tá. Então, ele tendo um treinamento de segurança, como se portar dentro do condomínio, primeiros socorros, ele fazendo tudo isso daí, ele também recebe essa chancela. Então é um combo onde tudo se converge 360. Tá, que legal. Não, muito bom. Então, assim, voltando para essa questão da franquia, para quem quiser entrar em contato com você... Tem meu site, é só entrar no site, tem uma aba lá da franquia, coloca o seu contato, o site é www.sindicoadvanced.com.br, legal, e ali tem a aba da franquia, entra na aba da franquia, se cadastra e a intenção não é difundir a franquia para todo mundo, a gente analisa quem é a pessoa, se faz sentido e se tem ali um perfil, exatamente. E aí sim a gente começa a evoluir com essa questão. É essa a ideia da questão. E o que está trazendo bastante valor é para fora de São Paulo. Para fora de São Paulo foi aqui onde bastante síndicos estão procurando esse modelo de gestão bem robusta, tecnológica e com engajamento bem proativo. Você falou, né, que no Conexão você fez muitos contatos, né, com gente de fora no Conexão Síndico Net. Estou com 5 COFs para assinar, Tá. Tudo fora de São Paulo, nenhuma em São Paulo, todas fora de São Paulo, muito legal, e veio tudo do Conexão. Legal, bom, muito bom. Veio lá, muito legal. Parabéns, então, Rodrigo. Antes de finalizar, voltando ali para o nosso início, quando a gente falou aí da sua carreira, enfim, inclusive
eu sei que você comentou, né? Você falou para mim que você começou, né, fazendo o curso do Síndico Net, né? Então, assim, conta um pouco mais, assim, né? Como que você começou, né? O que isso mudou na sua vida, tá? Né, como síndico profissional. E as suas últimas considerações aí para quem assistiu a gente. Como eu falei, não é diferente da maioria dos síndicos. Eu comecei numa assembleia de eleição onde o Márcio Raskorski estava presidindo. Ele era o mestre de cerimônia. Na época não tinha ainda síndico externo, né? Ainda era síndico interno, síndico orgânico do condomínio, tinha que ser condômino. E ali ele ficou questionando bastante naquela assembleia que não podia terminar a assembleia sem a eleição de um síndico. E eu fui praticamente empurrado ali para ser síndico. Eu não queria ser síndico, eu não queria. E aí eu falei, olha, eu só vou entrar como síndico se eu tiver uma gerente predial que me ajude aqui no dia a dia, porque eu sei que é pesado, era um prédio de implantação, e eu quero aqui um time de conselheiros para me ajudar e tudo mais, tal. E ali no outro dia eu dormi, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Porque minha caixa de e-mail no outro dia já tinha 30 e-mails, telefone tocando sem parar, eu falei, meu Deus. E eu ainda era CEO ali de um grupo. Da multinacional. Da multinacional, e tinha ali uma representação, tinha um trabalho. E ali a minha esposa, depois meus amigos, todo mundo começou a perceber, Júlio, e falava assim, cara, você já percebeu que você fala 80% do condomínio e nada praticamente do seu outro trabalho? A minha esposa falava, você se dedica 80%, quase 100% ao condomínio. Você fica o dia inteiro fazendo reunião, falando com o condômino, resolvendo, descendo as coisas. E ali eu não tinha nem remuneração, era uma remuneração muito baixa, a cota ordinária só, era um apartamento pequeno, era uma cota muito baixa mesmo, que não valia o tamanho da complexidade do prédio. Mas eu falei, poxa, é verdade, eu sou um cara proativo, agitado, gosto das coisas rápidas, ágeis, no meu tempo. Isso até um pouco me atrapalha, porque eu quero que o mundo gire na minha velocidade e não funciona assim. E ali eu falei, poxa, uma coisa legal, isso daí. E aí, por ironia do destino, eu acabei vendendo para um grande grupo a minha empresa. Fiquei um tempo stand-by. E ali eu comecei a estudar. Foi onde eu fiz o primeiro curso do Síndico Net online. Muito bom, curso completo, tem todas as áreas. Eu comprei na época o combo, eu falei, já vou fazer todos os cursos. Eu estava com tempo, estava tranquilo em casa, então estudava, anotava, fazia o curso mesmo. E eu entendo que quem faz qualquer curso é o aluno. Não, se você esse é o jeito certo de fazer mesmo. Se é o jeito certo, exato. E aquilo me deu uma base, assim, muito grande. Eu saí da linha raso para um outro nível já de entendimento, já poder me colocar... E mais animado também, mais motivado. Exato, e foi ali onde eu criei a motivação que eu falei, esse negócio é um negócio que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. E ali eu procurei outros cursos presenciais, mais robustos, assim, que tivesse mais prática, que eu queria até ter uma interação com outros síndicos, e de uma empresa bem famosa do mercado que faz curso profissionalizante para síndico profissional. E ali eu decidi, ali eu falei, é isso que eu vou fazer e eu vou entrar com o pé no peito. Eu falei, já que eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer bem feito. Já na hora eu comprei um escritório, falei, eu não vou fazer nada, vou comprar um escritório meu, vou criar equipe, vou criar processos. É óbvio que isso tudo não veio da noite para o dia. Comecei pequeno, comecei com poucos condomínios, muitos problemas, muitas dores, muitos tombos. Em determinado momento você conheceu o Trello. E a resiliência, resiliência. O síndico tem que ter resiliência muito forte. É uma profissão de resiliência emocional. A gente a todo momento
inquirido, indagado, subestimado. Então o síndico ele tem que estar preparado para ter ali o foco dele, direção, não olhar para o lado e falar é ali, é onde eu quero chegar, é aonde eu vou chegar e seguir o caminho dele. Então eu tenho muito isso dentro de mim. Eu olho, tenho minha direção e sigo em frente, vou em frente. A gente vai tropeçar, a gente vai cair e minha consideração final é isso. É para os síndicos que participam de eleições. Eu acho que no começo eu participava de 10, 12 eleições e não ganhava nenhuma. E chegava triste, cansado em casa e falava, poxa vida. E do nada começou a ganhar. E do nada eu comecei a perceber, e do nada você começa a sentir como funciona. Você começa a entender o porquê que você errou em uma, porquê que você acertou em outra. E ali você começa a se encaixar. Então, a palavra é resiliência emocional para o síndico para tudo. É completa, porque se ele tiver, tanto ele vai evoluir na carreira dele, porque ele vai persistir e ele não vai deixar essas outras coisas externas desmotivar ele, porque a gente sofre muito, muito assédio. O síndico hoje, se tem um problema é o assédio em cima do síndico, por isso até que teve a lei, né, a lei do stalking, que a gente vê matérias em televisão o dia inteiro falando, notícia. Eu já tive algumas coisas graves dentro de condomínio, então é isso. Mesmo fazendo um bom trabalho, né? Resiliência, tá. Não, ótimo, parabéns. Eu acho que assim, você pode ser, e é por isso que a gente te trouxe aqui também, porque você é uma referência assim, para muita gente que está, de novo, né, começando ou já está no nível avançado. É o que a gente chama muito de benchmarking também, você conseguir olhar ali no seu até concorrente, entender como ele faz e aprender. E isso tem muito a ver com o que a gente, né, propõe no Síndico Net, é que todos melhorem, estejam cada vez melhor e a profissão de síndico profissional seja cada vez mais valorizada e a gente minimize também o impacto daqueles síndicos profissionais não preparados que acabam queimando a imagem desse tipo de profissão, de carreira e de atividade e acaba sendo ruim para todo mundo. Então, parabéns mais uma vez, obrigado aí pela presença. Eu agradeço também a presença aí de todos vocês em mais um bate-papo aqui do Síndico Net. E a gente se encontra então na próxima, no Síndico Net, nos nossos boletins, enfim, nas nossas lives. A gente vai estar sempre aí presente com todos vocês. Até mais. Obrigado, turma. Obrigado, Síndico Net. Obrigado, Júlio. Obrigado você, Grande abraço para todos. Muito obrigado mesmo. É isso aí. Tamo junto.